Você acredita em você? Acredita na sua capacidade? Você tem declarado palavras positivas ao seu respeito? Bom dia, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos dando sequência às nossas lives de quinta-feira e hoje nós estamos no 8º tom. Para quem já está acompanhando, sabe que nós estamos compartilhando o livro 50 Tons para o Sucesso. E hoje é o 8º tom. E o título é Acreditar em si mesmo não é opcional. Aí eu quero começar te trazendo uma reflexão. Se você crê em Deus, né? Por que você não acredita em você se foi Deus quem te criou, né? Deus com certeza viu algo de valioso em você para ter te criado. Então, quando a gente se menospreza ou se auto-sabota, é meio contraditório, né? Porque se Deus, que é Deus, acredita em mim, por que eu não acredito? E esse é o tema de hoje, né? Sobre a importância da gente acreditar. E nós temos uma ferramenta, né? Uma arma poderosa em nossas mãos, que é a fé. Só que a fé, né, a fé bíblica, ela sempre nos mostra para a gente conquistar coisas positivas, né? Tem aquela passagem muito conhecida, a fé move montanhas. E o que são essas montanhas, né? São os obstáculos, as dificuldades, né? Só que a gente também pode usar essa fé de uma forma negativa, porque a nossa boca também é muito poderosa. É tão poderosa que na Bíblia Deus compara a nossa língua com o leme de um navio. Você vê, o leme de um navio é uma peça ali, né, uma parte muito pequena comparada ao tamanho do navio. Porém, é o leme que dá todo o direcionamento daquela embarcação. E a nossa língua é comparada a esse leme, né? Diante da nossa estrutura, do tamanho do nosso corpo, a nossa língua é muito pequenininha. E ela tem o poder de direcionar a nossa vida. Então imagina que se o que eu estou vivendo hoje, se o que você está vivendo hoje, a forma com que você está vivendo, né? A forma com que as coisas estão acontecendo na sua vida hoje é resultado do que a sua língua falou há anos atrás ou há meses atrás. Isso é muito poderoso. E a gente, na maioria das vezes, não se dá conta disso, né? Então a gente tem duas armas muito poderosas: a nossa fé e a nossa língua. E as duas têm poder para o bem quanto para o mal, né? Você pode ter uma fé positiva de acreditar em você, acreditar que é possível, acreditar que aquilo pode se realizar, mas também você pode ter uma fé negativa quando você fala que não consegue, que não é capaz, que não dou conta, né? E a língua a mesma coisa, ela tem o poder de amaldiçoar ou de abençoar, né? Então são duas ferramentas muito poderosas que nós temos à nossa disposição.
que importa é de que maneiras, né? De que maneira que nós vamos usar essas ferramentas. Tem até agora eu não lembro quem que é se é um escritor, um filósofo, alguma coisa, mas é bem conhecida a frase, né? Se você disser que você consegue, eu acredito. Agora, se você disser que não consegue, eu também acredito. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala que não é capaz, a gente não vai ser capaz. Agora, quando a gente fala que é capaz, a gente é capaz, né? Aí o escritor aqui do livro, ele traz um exemplo do profeta Jeremias. E está registrado no livro, né, com esse mesmo nome, Jeremias, no primeiro capítulo. Ali é um momento que Deus chama este homem, né, Jeremias, para ser profeta sobre o povo de Israel. E um profeta, né, daquela época, ele precisava falar, dar recados de Deus para o povo e também falar com outros governantes, reis, autoridades, né? E Jeremias, então, né, quando Deus chama ele para ser profeta, Jeremias responde assim: Ah, Senhor, eu não sei falar, porque sou uma criança. Ou seja, ele quis dizer que ele não tinha capacidade para aquele chamado, né? Tipo, escolhe outra pessoa, eu não tenho essa capacidade. Só que imagina só, era o próprio Deus falando para Jeremias. Jeremias, eu vou te colocar como profeta. E Jeremias era tão inseguro, ele tinha uma visão tão de incapacidade, que ele estava discordando do próprio Deus, né? Só que daí Deus responde para ele: Não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dizer, dirás. Não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, Jeremias, não olha para a sua capacidade agora, porque eu estou falando que eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou guiar o seu caminho para onde você tem que ir. E o mais importante, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E assim como Deus falou para Jeremias, ele também fala para nós hoje, né? Toda a Bíblia, ela tá ali para nós tirarmos aprendizado para a nossa vida hoje. E da mesma forma que Jeremias olhou para a condição atual dele, na maioria, né, das vezes na nossa vida, nós também olhamos para a nossa condição atual e não acreditamos que seja possível mudar, melhorar, avançar, crescer, que Deus pode sim nos capacitar, que nós temos capacidade de se desenvolver, de aprender, de crescer, de melhorar, de mudar algumas atitudes, né? Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Quantas vezes nós sentimos no nosso coração uma promessa, né, de Deus, um sonho que Deus colocou no nosso coração e imediatamente a gente pensa, mas isso não é para mim, quem sou eu? Imagina, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei fazer. Então nós estamos exatamente na mesma condição que Jeremias esteve, quando ele também duvidou do que Deus estava falando. E daí talvez você fala, mas Denise, eu nunca ouvi a voz de Deus. Nós temos hoje a Bíblia, que é a palavra de Deus. E na Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus a nosso respeito. Então não é possível que você nunca tenha ouvido uma promessa de Deus a seu respeito. Que você nunca tenha ouvido um louvor que tenha tocado seu coração.
uma mensagem que não tenha tocado seu coração. Ou mesmo você mesmo ter lido um trechinho que for da Bíblia e não tenha sentido que aquilo era para você. E daí imediatamente você se auto-sabota, falando que aquilo não é para você. Imagina, quem sou eu? Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de promessas. Imagina, são mais de 8.000. Mas Deus nos dá promessas de paz, promessas de sabedoria, de prosperidade, de proteção. E tudo isso é palavra de Deus. É como se fosse Deus falando diretamente conosco, como ele falou com Jeremias. E como que nós alcançamos essas promessas? Através da nossa fé. E aquilo que eu falei no início. Só que a gente precisa ter a fé na direção certa. Se você crê que a sua fé pode mover montanhas, ela vai mover. Agora, se você crê que aquela montanha não vai sair, ela não vai sair. Então, a fé, ela é muito poderosa. A nossa língua é muito poderosa. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E ele traz aqui no livro também, que ele diz que nós somos profetas da nossa própria vida. Tudo aquilo que nós profetizamos sobre nós vai acontecer. E aquilo que eu falei, a vida que nós estamos vivendo hoje é resultado das profecias que nós declaramos sobre nós mês passado, ano passado, há 20 anos atrás. Mas a gente pode hoje mudar isso. Se hoje eu não estou contente com a vida que eu tenho, com as condições que eu tenho, com aquilo que eu realizei, que eu conquistei, com os relacionamentos que eu tenho, com a vida familiar que eu tenho, eu começo hoje a mudar as minhas palavras e a profetizar sobre mim mesmo coisas positivas. Outra questão que é científico, que nós temos a capacidade inconsciente de programar o nosso cérebro. Bom dia, meninas. Por exemplo, aí onde que você tá, olha ao seu redor e procura pela cor azul. Você vai perceber que você nunca nem tinha se dado conta do tanto de azul que tem por aí. Por exemplo, eu aqui tenho a capa de um caderno azul, a luz que pisca no computador é azul, tem um outro livro ali com as escritas azuis, mais vários livros aí de capa azul, tem muito azul. Por que antes eu não percebia? Porque eu não estava procurando. Nosso cérebro tem essa capacidade de só mostrar aquilo que nós estamos procurando. Eu não sei se vocês já compraram um carro e daí você sai feliz da vida com o seu carro novo para a rua e daí você nunca tinha visto carro igual ao seu, mas tá cheio de carro igual ao seu, da mesma cor, do mesmo modelo. Como assim? Só porque eu comprei, todo mundo comprou? Não, porque o teu cérebro agora está programado só para ver os carros igual ao seu. E assim também é com aquilo que a gente declara. Se eu me declaro incapaz, eu só vou perceber as minhas incapacidades. Mesmo que eu faça algo positivo, mesmo que eu realize uma conquista, que eu faça algo, né, que eu tenha ali uma pequena vitória, eu não vou perceber, porque eu já programei o meu cérebro só para as minhas incapacidades. Então a gente precisa mudar isso também, começar a se autovalorizar. E mesmo que diante de uma situação você esteja percebendo que você talvez não consiga fazer aquilo naquele momento, mas não fale que você é incapaz.
Pelo contrário, eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Aliado à ciência, né, que fala que a gente precisa programar o nosso cérebro, com a nossa fé, mais o poder da nossa língua, não tem como as coisas não começarem a funcionar. Se a sua vida não está bem, comece a mudar hoje as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas declarações, para que amanhã a sua vida esteja do jeito que você gostaria. Porque não adianta eu desejar algo, mas falar contra aquilo que eu desejei. De nada adianta Deus ter colocado um sonho no meu coração e eu não acreditar que isso é possível. Porque Deus, ele não nos obriga a nada. Ele coloca o sonho, mas eu tenho que querer realizar aquilo, eu tenho que querer aquilo para mim. E daí Deus vai abrindo os caminhos, as portas, para que eu chegue a alcançar aquele sonho, aquele objetivo, qualquer coisa que você queira, né? Porque eu não acredito que Deus coloca algo no nosso coração que Ele sabe que Ele não vai nos capacitar para receber aquilo. Nós não somos marionetes que Deus fica brincando, fazendo sofrer. Mas Ele nos dá esse poder de decisão, né? Por isso que ele deixa tão enfatizado na Bíblia o poder da nossa língua, que compara ao leme do navio, né? A importância da gente declarar. Precisamos ter fé, mas também falar de acordo com a nossa fé. Eu acredito em pensamento que eu vou alcançar aquilo, mas aí quando eu me reúno com as minhas amigas, eu falo, não, aquilo é demais para mim. Mas lá no fundo do meu coração, bem que eu tô querendo. Mas daí eu quero, eu sou tão humilde, né? Não vou falar que eu quero um carro que custa 100 mil reais. Não vou falar que eu desejo morar numa casa maior. O que vão pensar de mim? Entende que o que você deseja não condiz com o que você fala? E daí não vai acontecer mesmo, né? Porque nós precisamos ter concordância, tanto com os pensamentos, com as palavras, com as atitudes, junto com a nossa fé. O que mais que eu anotei aqui? Tomar um golinho de água. Então, para finalizar, a questão da fé, né? A definição de fé bíblica é ter certeza que algo vai acontecer, mesmo sem eu ter a menor resquício de estar vendo aquilo. É uma convicção. Eu sei que vai acontecer. Como? Quando? Não sei. Mas eu sei que vai. É igual aquele que eu não sei se acho que é um ditado. Coloca o pé que Deus põe o chão. Isso é ter fé. E a Bíblia diz que a única forma de nós agradarmos a Deus é pela fé. Então, de nada me adianta eu querer fazer coisas pelo meu próximo, pelos meus familiares, querer ser uma boa pessoa, se eu não estiver com fé de acordo com o que a palavra diz, né? O que agrada a Deus é a minha fé, é a certeza que nele eu vou conseguir. Igual Jeremias, ele se sentia uma criança, como uma criança, para falar no público. Imagina, quem sou eu para falar? Mas Deus iria capacitá-lo. E é essa fé que nós precisamos ter, né? Então, voltando ao título do livro, acreditar em si mesmo não é uma opção. Até pode ser uma opção de você não acreditar em você. Só que não queira realizar coisas maiores do que você já realizou até hoje.
porque daí vai estar desconexo uma coisa da outra, né? Então, a importância da gente alinhar a nossa fé com aquilo que nós falamos, a ciência que mostra que nós temos a capacidade de programar o nosso cérebro para aquilo que nós falamos. Sou incapaz? Pronto. Ele vai arrumar situações para te provar o quanto você é incapaz. É assim que funciona o nosso cérebro, né? Então, era esse o tom, né, da live de hoje, o 8º tom. E peço que vocês compartilhem, né? Talvez conheçam uma pessoa que é muito negativa, que vive reclamando, que fala que para ela nada dá certo, que para ela não tem jeito, que as coisas não acontecem. Manda essa live para ela, só manda e não fala nada, né? Que talvez ela tenha o coração tocado e começa a mudar as suas falas, né? E a forma de pensar, de agir, de profetizar sobre a própria vida. E deixa também aqui embaixo depois o comentário, se você fez sentido para você. E eu também vou deixar na descrição um exercício, né, para você estar fazendo durante essa semana. Aí também, né, hoje, na quinta-feira, sempre é eu e a Letícia. Mas hoje ela teve um imprevisto que ela não pôde estar aqui. Mas na quinta-feira que vem a gente vai estar aqui as duas juntas novamente. Então, só para comentar a ausência dela aqui. Então, eu vou deixar ali um exercício, né, para vocês. Quem se identificou com esses pensamentos negativos sobre si próprio, faz o exercício, né? Vou deixar na descrição ali do vídeo depois, então vocês leiam, fazem, para vocês verem o quanto que sim, tem muita coisa positiva na sua vida. Você já alcançou muitas coisas, mas talvez você programou o seu cérebro para ver só as coisas negativas, só as falhas, só os erros, só aquilo que não deu certo. Então, faz o exercício que você vai perceber o quanto de coisas você já realizou, o quanto você já cresceu. Ontem ainda eu estava comentando com uma amiga minha. Se for olhar para 2 anos atrás, nossa, quanta coisa mudou, quanta coisa, né, aconteceu, evoluiu. Mas a gente tem essa mania de só olhar para as coisas negativas. Então, seria essa a mensagem de hoje. Agradeço vocês, bom dia, Lise, que me acompanharam, né? Quinta-feira a gente vai estar de volta, meio-dia. Então, Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. E amanhã também tem live, tá? Às 9 horas da manhã, sobre vícios emocionais. Beijo, gente. Até amanhã.